Glória a Deus, retornando aí da nossa primeira aula do curso livre de teologia, rede de ensino Instituto Jáfia, panorama do Novo Testamento. 100 anos de história, mas antes de entrar nesses 100 anos de história, nós temos o período interbíblico, os 400 anos de silêncio antes aí do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos disse em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. Precisamos buscar conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço nem pesa. Então estuda, medita, leia, ouça as aulas, ouça quantas vezes forem necessárias para que essa mensagem possa ser uma verdade na tua vida, estar impregnada em teu coração. Bom, como o período interbíblico dividiu na história? Como o período interbíblico se dividiu, né? Nós temos a Assíria, depois vem a Babilônia, depois vem a Pérsia. Isso ainda é Antigo Testamento, ou seja, a visão, a interpretação de Daniel. Os 4 impérios, né? Para se levantar o Império Romano. Aí a Pérsia, na verdade, quando a Pérsia assume, o rei deixa o povo voltar para Jerusalém, o povo voltar à sua pátria. E aí vem, então, esse período dos 400 anos de silêncio, que nós vamos entender como 400 anos de preparo para o cenário, para a vinda de Yeshua HaMashiach, para a vinda de Jesus, o Messias. E nesse período aí é que vai se levantar o Império Greco-Romano, de Greco-Romano então vai se tornar o Império Romano, né? Eu mandei os vídeos aí de um resumão do Novo Testamento, a ordem cronológica. Tenho certeza que você ouviu isso e foi aí uma bênção na sua vida para você se situar dentro do que nós vamos estar falando aqui. Bom, depois da Pérsia, entra então o Império Grego. O Império Grego foi liderado por Filipe da Macedônia, que era o pai do famoso Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um rapaz que viveu muito pouco também, né? Ele morreu aos 33 anos, morreu em uma batalha, morreu em conquista. Mas nesses 33 anos de vida, ele fez muitas coisas. Por isso que a gente ouve falar de Alexandre o Grande em todo e qualquer estudo da história antiga. A gente vê ele fazendo muitas coisas, né? Foi ele quem conquistou a Pérsia. A Grécia conquistou a Pérsia e nisso os impérios vão crescendo, se avolumando e definindo aí justamente uma conquista, né? Na história de Alexandre o Grande, um dia ele ouviu falar que um dos seus soldados estava escondido na caverna e ele tinha deserdado o povo, né? E estava há meses fugido na caverna. E quando ele entrou e viu aquele soldado meio homem, meio bicho, com cabelo enorme, ele começou a gritar em autoridade e disse: qual o teu nome? E aquele homem, tremendo de medo na caverna, respondeu: Alexandre. Ele falou: não, eu estou perguntando o seu nome. Aí ele fala: Alexandre. Aí ele diz: olha aqui, ou você muda de nome ou você muda de atitude. Demonstrando ou representando que Alexandre não podia ser covarde, Alexandre não podia ser medroso, né? Então a gente vê aí, após a morte dele, com 33 anos, ele se dividiu seu reinado em 4 generais. 4 generais assumiram as regiões do que Alexandre o Grande governava, onde 2 eram Seleuco, onde foi dada a ele a Síria, e o Ptolomeu. Ptolomeu, onde vai entrar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, que fica com a parte do Egito, né? Esses 2 houveram uma briguinha de reinado, então Israel ora ia para o reinado de um, ora ia para o reinado de outro. Eles brigavam entre si, mas tudo debaixo do domínio do mesmo império. Então, quando estavam com os Ptolomeus, eram
praticamente toleráveis, coisas boas. Embora eles estivessem brigando entre si, na verdade era tudo Império Grego, né? Mas dividido em 4 ramificações. Israel ficou 100 anos no domínio do Egito, que são os chamados Ptolomeus. Ptolomeus, na verdade, até certo modo, diante da tortura que eles já estavam vivendo com outros impérios, os Ptolomeus eram menos piores, eram bons, entre aspas, pois davam condições pacíficas e felizes de cultuar, de ter uma liberdade religiosa. Nessa época foram escritos 2 dos livros apócrifos, o livro da sabedoria, né, que a gente não pode confundir com Provérbios de sabedoria, o livro da sabedoria, e também Eclesiásticos, que a gente não pode confundir com Eclesiastes, tá? Eclesiásticos não podemos confundir com Eclesiásticos. Nessa época é justamente que vai surgir a Septuaginta. O que é a Septuaginta? O imperador se levanta. Israel estava, na verdade, em Jerusalém, de volta à sua casa, porém debaixo do domínio dos Ptolomeus. E não tinha templo ainda, o templo tinha sido destruído, né? Estava a ruínas, né? Então eles se reuniam nas sinagogas. E aí a Septuaginta é a tradução de todo o escrito, todo o conteúdo do Antigo Testamento para o grego. Por que para o grego? Porque a Grécia estava dominando o mundo, né? A Grécia estava como um império globalizado. A Grécia estava com o império geral dominando Israel, e então o imperador grego, ele na verdade contrata 6 judeus de cada uma das 12 tribos. Então 12 vezes 6, 72. Então ele pegou 72 eruditos anciãos judeus, mas que falavam grego, que dominavam o hebraico e falavam grego, e ele pega essas 72 pessoas das 12 tribos, 6 de cada tribo, e ordena que todo o Antigo Testamento fosse traduzido para o grego, tendo em vista que ele queria a globalização, queria que o mundo todo falasse o grego. E aí eles pegaram esses 6 de cada tribo, dando 72, ficou conhecida como a tradução dos 70. Tradução 72, mas na verdade chamada Septuaginta, a pedido de Ptolomeu II. Ptolomeu II, na verdade, que ordenou que fosse traduzido todo o texto do Antigo Testamento. E é uma tradução, como que eu posso dizer? Confiável, porque ela foi conferida por todas as tribos, né? A preocupação de Ptolomeu é que na tradução alguém puxasse para o seu lado, para sua tribo, alguém fosse aí complacente, né? Então, para não haver essa situação, ele quis uma tradução neutra, então ele contrata 6 de cada tribo para que a história fosse contada literalmente de acordo com o original. Tanto é que até hoje, quando se vai fazer uma nova tradução da Bíblia e tem alguma dúvida de algum termo, volta-se para a tradução da Septuaginta, que a tradução da Septuaginta tira dúvida e é uma tradução extremamente confiável, e o grego também traz aí uma riqueza no texto literário, né? Mandaram para Alexandria, por quê? Porque os gregos, eles eram filósofos, e Ptolomeu pediu que esse livro dos judeus, essa história dos judeus, tivesse em grego e fosse para a biblioteca, que era considerada uma das maiores das maravilhas do mundo, né? Isso, na verdade, foi Deus usando o imperador ímpio grego, um imperador pagão, foi Deus trabalhando. Deus usa quem ele quer, né? Deus usa e ordena, e até o ímpio vai ter que se submeter, e muitas vezes nem sabe por que ele está fazendo aquilo, mas foi, na verdade, uma direção aí que Deus conduziu, coordenou para que começasse a tradução das palavras, e por isso hoje a Bíblia é o maior livro com a maior quantidade de traduções, né? O livro com maior número de traduções de línguas, dialetos chegado no mundo, né? Então louvamos a Deus por isso. No ano 198 a.C., 198 a.C., se levanta o imperador chamado Antíoco. Antíoco, rei grego da Síria, reconquistou a Palestina, e eles estavam debaixo do Império Grego. Eles tinham, na verdade, liberdade religiosa, tinham a liberdade cultural, né? Mas tudo era Império Grego. E o grego
incentivava o culto ao corpo, né, o fisiculturismo, incentivava aí. O povo grego era politeísta, servia a diversos deuses, mas incentivava a liberdade religiosa. Mas aí então, tudo no Império Grego, eles brigaram entre si. Seleuco foi a divisão que Alexandre fez, mas que quem conquista agora era Antíoco. Antíoco foi terrível, mas o seu filho foi pior, né? Também chamado de Antíoco Epifânio ou Epifânias, né? Epifânio foi considerado um dominador cruel. Epifânio foi considerado sanguinário, ele odiava os judeus e foi ele que profanou o templo. Foi ele que matou uma porca no altar do templo de Deus, erigiu um altar a Júpiter e foi ele que proibiu o culto no templo. Impediu a circuncisão, acabou com os judeus nesse teor, né? Procurou destruir os rolos das escrituras, queimou muitos pergaminhos originais e quem tinha um pergaminho, quem fosse encontrado com um pergaminho em casa também era morto. Mas Deus já tinha preservado as escrituras através da Septuaginta. Olha que coisa tremenda, né? Mas Antíoco Epífanes, ele vendeu milhares de judeus como escravos e recorreu a todas as formas de torturas e mortes. E quando ele pegou o reino e eles tinham toda a liberdade, ele acabou com a liberdade do povo. Ele morreu no ano 165 a.C. e ele profanou o templo. Além de sacrificar um animal fêmea, que Deus proibia, ainda sacrifica um animal imundo, uma porca, e sacrifica aí a deuses pagãos, a deuses malignos, né? Proíbe o culto. E aí então o Império Romano, os romanos vêm e destroem o templo, e aqui é que se levanta em Antíoco, né, que se levanta a revolta dos Macabeus, que é o livro apócrifo dos Macabeus, conta essa história. Porque se eles não se levantassem, iria dizimar todo judeu, né? Os judeus seriam vencidos. Existia um homem chamado Matatias, ele era um dos sacerdotes de Deus, mas Deus estava em silêncio. E com a profanação do templo de Antíoco Epífanes entrar e sacrificar a porca, ele organizou uma revolta por causa da profanação do templo. E quando esse homem entra e vê a porca no altar e um outro altar a Júpiter, ele se rebelou. Ele tinha 5 filhos homens e vai perdurar um período essa revolta, e ele se levanta e batalha para purificar o templo. Um dos seus filhos era chamado de Judas Macabeus, e ele passa para Judas. Quando ele vai morrer, Judas assume essa batalha, e Judas era melhor do que o pai para guerrear. Tem uma situação que é no sábado e este homem manda lutar assim mesmo, guerrear para preservar o templo, porque o inimigo abusava do Shabá e atacava então nesse período do Shabá, tendo em vista que o judeu não podia fazer nada. Mas Judas Macabeus manda passar por cima disso para não perderem o templo, né? O povo da Grécia entra em um sábado, mata muita gente, por ser sábado e saber que o judeu não podia fazer nada. Judas Macabeu se levanta, reconquista Jerusalém e nessa fuga, nessa correria, derrubam o recipiente de azeite, o recipiente do óleo sagrado do templo, que mantinha as lâmpadas acesas, e consegue salvar só um pouquinho. Só que esse pouquinho que consegue salvar dava para uma noite de lâmpada acesa, né, de fogo no candelabro. E o que ele faz? Ele fala, não, se tem azeite para uma noite, enquanto tem azeite, vamos manter a luz do templo acesa. E acende, só que para curtir com as especiarias o azeite certo, correto, demorava 8 dias. Aquele pouquinho de azeite que dava para uma noite, Deus multiplica para mais 8 dias, e no 9º dia, quando estava acabando, quase apagando a lâmpada do templo, ele já tinha o azeite pronto. Só Deus para fazer isso, né? Essa é a famosa festa de Hanukkah. Essa é a festa de Hanukkah, a qual Jesus vai para Jerusalém, e a Bíblia chama ela de festa de dedicação, e era inverno, né? Então, na verdade, Judas Macabeus
purifica o templo, rededica o templo ao Senhor através aí dessa atitude de ousadia, de valentia, né? E dá origem então a essa festa chamada de festa de dedicação, hoje conhecida como festa de Hanukkah ou festa das luzes, em final do mês de novembro, começo do mês de dezembro no nosso calendário, que é também chamada a festa da purificação do templo. Eles conseguem conquistar Jerusalém, voltam para lá. Judas uniu as forças militares e os sacerdotes e então, na sequência, eles governam aí 100 anos aproximadamente ainda debaixo do Império Grego. Depois vem o Império Romano, né, e conquista a Grécia, e esses impérios, na verdade, todos eles já existiam, mas vão se fortalecendo, como as nações de hoje, né, que vai lutando pelo domínio, pelo poder, que vai lutando aí pela globalização e, enfim, toda essa situação. Esses impérios já existiam e não deixaram de existir, mesmo sendo vencidos, eles vão enfraquecendo ou vai fortalecendo, e aí então ou conquistam, aumentam a autoridade, dominam outro território, ou perdem a autoridade, mas continuam existindo. É uma questão de conquista. Em cada época da história, um império conquista e vai dominando e engolindo o anterior, e assim sucessivamente. E o período romano vem no ano 63 a.C. 63 a.C., Roma conquistou, e a parte onde os judeus estavam foi dominado a Judéia, e foi colocado Antipas, e quando ele morreu, quem sucede foi um homem chamado Herodes I. Herodes I, que perto de Cristo nascer, já vai estar dominando, governando. Herodes I, ele era construtor, edificador, fez muitas obras, muito progresso, né? E foi ele, inclusive, que reparou o templo, ou seja, ele ornamentou o templo de Zorobabel. A reforma dele não é considerada como construção. O primeiro templo, então, foi o de Salomão, o segundo templo de Zorobabel, que foi reparado por Herodes I. Toda a linhagem dos Herodes se formam nas descendências, né? Herodes I reina do ano 37 até o ano 3. Você viu aí nos vídeos que a gente passou, alguns falam ano 4 a 7, tá? Mas a gente fica aí com essa data do ano 3. Este é o Herodes que mandou matar todos os meninos judeus de 2 anos para baixo, porque ouviu dizer que nasceu um novo rei dos judeus. Então ele fica revoltado, furioso. Deus avisa em sonhos a José. José foge com Jesus para o Egito. Esse período que ele foge, na verdade, ainda não tinha sido registrado. E aí então há uma chacina de crianças, porque todo período que algo grande está para acontecer numa geração, o diabo se levanta contra os filhos, contra a semente. Tentou matar Moisés, tentou matar Jesus, e agora estamos vendo mais uma vez aí a legalização do aborto, tentando matar a semente, tentando matar uma linhagem, uma geração. É isso que está acontecendo nos dias de hoje, é isso que nós estamos vendo aí nos dias de hoje. Aí você vê que José então foge para o Egito com Maria, com Jesus, e eles tinham ganho. Deus é tão tremendo que eles haviam ganho dos magos do Oriente, que não podemos afirmar ter sido 3. O fato de ganharem 3 presentes não significa 3 reis magos. Os magos do Oriente vêm e dão ouro, incenso e mirra, 3 coisas de valor que eram presentes para reis, mas que é o recurso para José, Maria, Jesus viver no Egito nesse período de fuga, né? O recurso, não ia ter como José trabalhar, não ia ter como ele levantar renda, recurso, mas Deus envia provisão com ouro, incenso e mirra, e ele pode viver então esse período no Egito, guardado, escondido, até Herodes morrer. E Herodes vai morrer aí em meados do ano 3, 4, e aí então Deus vai falar com José através de sonhos de revelação que era a hora de voltar. Podia voltar porque aquele Herodes que procurava a morte de Jesus já tinha morrido. Esse Herodes, embora ele
ornamentou o templo, revestiu de ouro e tudo mais, embora ele fez isso, na verdade, não por conversão, temor, ele fez isso, na verdade, porque ele queria cair na graça dos judeus, e tanto é que ele mesmo nunca entrou dentro do templo, porque ele sabia que não tinha condições de entrar, muito menos no Santo dos Santos, que ele sabia que se entrasse ele morria, né? Mas ele sempre foi um homem brutal, um homem muito cruel. Ele construiu muitas coisas em Israel, em Jerusalém, mas foi terrível. Sucede aí o seu filho, na verdade, Herodes II, e nós vamos ver aí nessa sucessão, é o Herodes que vai estar aí na sequência de Atos 12, verso 21, também, né, que mandou matar aí apóstolos, que queria matar Pedro, matou Tiago, né? Veja, Atos 12, Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Esse é o último Herodes, não Herodes I, o último Herodes. Onde a gente vai ver ainda o verso 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra, e o povo exclamava: voz de Deus e não do homem. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Diz Flávio Joséfos, o historiador da época, nascido no ano 37, que as pessoas viam os bichos comendo e não podiam fazer nada, porque era visto a olho nu, e ele gritando, se contorcendo de dor, e muitos batiam naqueles bichos. Quanto mais batia, mais se multiplicava, né? Uma enfermidade terrível, de tamanha colheita das atrocidades que ele fez, das maldades que ele fez, né? Havia uma profecia que os edomitas seriam dizimados, e a história diz que dos edomitas, esse Herodes que foi comido de bicho era o último. Bom, a Judéia tinha sido dividida em regiões, e o Antipas conquista isso e começa a reinar. E todos os Herodes, então, o período dos Herodes acaba aqui em Atos capítulo 12. É nesse belíssimo panorama que justamente Jesus entra na história, né? Império Romano que começa a dominar, e Paulo vai nos dizer que na plenitude dos tempos que veio Jesus, o Messias. Bom, Mateus era um judeu, que é o conhecido Levi, né? Levi e Mateus é a mesma pessoa, cobrava impostos dos judeus para dar aos romanos. Por isso que ele era chamado de ladrão por toda a nação, porque todo cobrador de impostos era visto pelos judeus como corrupto, né? Lembra de Zaqueu, né? Alguns dizem Zaqueu ter sido trabalhado junto com Mateus na coletoria, e por isso que despertou a curiosidade. Quem é esse homem que largou um serviço tão promissor, largou um serviço em que ganhava e roubava muito para seguir esse homem chamado Jesus? Zaqueu queria que Jesus visitasse sua casa, mas sabendo que era um publicano, sabendo que era um cobrador de impostos, alguns até dizem que Jesus tinha marcado de ir na casa dele e tinha atrasado 15 minutos, e nesse atraso que Zaqueu vai correndo e sobe na árvore, e ao menos ele quer ver, e por isso que Jesus disse: hoje me convém pousar na tua casa, eu marquei, eu vou lá. Então isso daí na verdade é histórico, não vai estar na Bíblia que Jesus marcou esse compromisso, mas vai estar na Bíblia que Jesus viu ele da árvore e Zaqueu, desce depressa, né? É nesse belíssimo cenário, então, que a gente vê os evangelhos acontecendo. O panorama é importante para que você veja qual é a situação política, social que Jesus veio. Jesus nasceu judeu, de Belém, da linhagem de Davi. Então, como ele nasceu num período onde quem dominava era o Império Romano, ele nasceu como um escravo. Por isso que Marcos, que vai escrever na linguagem para os romanos, coloca ele na figura de escravo. Por isso que Marcos não tem genealogia, porque para os seus senhores, os senhores feudais, os imperadores, os que estão no poder, que importa saber
ele é filho de quem, neto de quem, bisneto de quem. O que importa a linhagem, né? Para os senhores, para os que se sentiam donos, eles não querem saber linhagem. Então Marcos nem fala da linhagem de genealogia. Agora Mateus, que vai escrever para os judeus, ele vai se preocupar com a genealogia porque o judeu priorizava muito isso, né? Vem da família de quem, de qual linhagem, quem são os seus antecessores, quem são os seus progenitores, né? Ele é neto de quem, bisneto de quem, de que tribo, né? Então você vê que o judeu priorizava muito isso. Tanto é que hoje se tem já o exame neste dedo aqui, exame de sangue que perfura esse dedo e coloca ali as gotinhas, e tem aí como saber se a pessoa é judia ou não, e alguns até arriscam dizer que através desse exame dá para saber qual tribo a pessoa é, porque para eles aceitarem o anticristo como Messias, eles vão ter que acreditar que essa pessoa veio da linhagem de Judá, da raiz de Davi, para se cumprir as profecias, né? Então a gente tem que estar atento a essa realidade. Panorama é importante para que você veja então todo esse cenário. A Grécia foi muito grande e o tempo do Império Grego foi muito maior do que o Império Romano até Jesus nascer, né? O Império Romano, claro, é considerado as pernas, então ele vai ser bem maior depois, né? Mas mudou o Império, não do dia para a noite. Isso não acontece assim, né? Tem guerras, tem lutas, tem batalhas, tem segurança. E por essa influência, então, eles falavam o hebraico e o grego e o aramaico. E eles começaram também agora a falar o latim devido aos romanos que assumiram o império. Então eles são obrigados, né? Se quer comprar, vender, negociar, tem que falar aí o latim devido aos romanos. Então, um paralelo que a gente pode fazer do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 5 livros históricos, como se diz, Pentateuco, 5 livros da lei, 5 livros mosaicos, o Pentateuco, né? E depois do Pentateuco a gente já entra nos 12 livros históricos. 12 livros históricos. Aí nós temos os 5 poéticos e temos os proféticos. Proféticos dividido em 2 ramificações. 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Então você tem 5, 12, 5, 5, 12. Ou seja, 5 do Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores, somando aí 39 livros do Antigo Testamento. Só que, se a gente for fazer um paralelo, a gente pode dizer que os 5 livros do Pentateuco equivale ou compara-se aos 4 evangelhos. 5 livros no início do Antigo Testamento equivale aos 4 livros. Tanto é que a maior fala de Jesus a lei diz assim, eu porém vos digo. Então Jesus está fazendo um paralelo do Pentateuco com a graça, do Pentateuco da lei com ele. Então há um paralelo muito fantástico de você ver os 5 livros do Pentateuco e os 4 livros do Evangelho, que é a narrativa, é a biografia da vida, da história, dos feitos, dos milagres de Jesus. Depois do Pentateuco dos 5 livros, vem os 12 livros históricos do Antigo Testamento. Os 12 livros históricos do Antigo Testamento, comparado em referência ao paralelo do Novo Testamento, temos um só, porque é o livro de Atos. Agora, o livro de Atos começa, mas não termina. Ele termina em aberto, ele deixa assim, a história continua. E a igreja está escrevendo os atos da igreja, os atos do Espírito Santo, os atos dos apóstolos até hoje. 2000 anos de história e o livro de Atos continua. Estamos escrevendo mais um capítulo da história. Então, na verdade, o livro histórico ele é vasto. No Antigo Testamento, 12, mas no Novo Testamento é um só, que não tem fim. Vai ter fim quando a igreja for tirada da terra. Os livros históricos é onde a história anda, né? Começa com um grupo de discípulos e depois se tornam apóstolos. Na primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem. Na segunda pregação, mais 5.000 se convertem. Na terceira pregação, perdem a conta. Por outro lado, nós vemos aí os livros poéticos que se tornam o livro de cânticos, né? Se tornam o livro de cânticos. O que são os livros de cânticos? Os livros de cânticos, na verdade,
cantor cristão, a harpa cristã, é o livro de louvor que no Novo Testamento continua sendo os livros poéticos, os livros de salmos, provérbios, continuam aí na mesma. E depois você tem os livros proféticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Já falamos do panorama do Antigo Testamento, que não é de ser mais ou ser menos, mas é conteúdo literário da sua escrita, né? Os livros grandes, que cabiam num pergaminho só, eram tidos como profetas maiores. Os livros pequenos, que se escrevia diversos livros no mesmo pergaminho, eram considerados profetas menores. Então, profetas maiores, 5, profetas menores, 12, dá 19. Isso equivale às cartas, às epístolas do Novo Testamento, que são divididas em 2 partes também. Epístolas gerais, que são escritas por diversos escritores, e epístolas paulinas, né? Epístolas gerais e epístolas paulinas. E aí a gente tem o último livro, que é o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. Só em português que ele é chamado de Apocalipse, qualquer outro local ele é chamado de livro da Revelação, né? Então, qualquer outro idioma ele é chamado de livro da Revelação. O primeiro livro a ser escrito, o primeiro evangelho a ser escrito, é o Evangelho de Marcos, tá? O Evangelho de Marcos, que foi aí mais ou menos 30 anos depois que Jesus ressuscitou, que Paulo teve a discussão com João Marcos volta para Jerusalém, Paulo não permite ele ir na segunda viagem, Barnabé fica com ele vai aos pés de Pedro e ele escreve então o Evangelho de Marcos. Mas antes do Evangelho de Marcos tinha sido escrito a Epístola Epístola de Tiago, tá? Então, a Epístola de Tiago é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, Evangelho de Marcos, que na verdade foi aos pés de Pedro, e eles demoraram para escrever, por quê? Porque, na verdade, eles achavam que Jesus iria voltar logo. Tanto é que eles vendiam suas propriedades e tinham tudo em comum, porque eles pensaram, Jesus foi ali e volta já. Jesus prometeu que vai voltar, então vamos propagar sua mensagem o mais rápido possível. Então, primeiro, né, pergaminhos, era difícil, era caro, era um custo alto e eles não tinham condições e eles priorizaram sair pregando o evangelho. Mas quando eles começaram a ver que um foi morto, o outro foi morto, tá perseguição do cristão, tá morrendo todos aqueles que andaram com o mestre, vamos deixar essa história registrada, vamos registrar isso. Então, o primeiro motivo por que demoraram, porque não tinham condições. Segundo, papel era muito difícil, era papiro ou era pergaminho, nem todos sabiam escrever. Tanto é que quando Pedro recebe o Espírito Santo, as pessoas questionam quem são esses? São iletrados, são pescadores iletrados? Nem todo mundo tinha essas condições de escrever e nem tinham condições de pagar um escriba, era coisa aí cara, né? Então, nas condições difíceis, ou não sabiam escrever ou não tinham condições de ter um escriba. E o povão, por outro lado, também não sabia ler. Então, as sinagogas só atendia jovem, não crianças, né? Então, aí você vê todas essas condições foram sendo motivos aí porque demoraram a escrever. Eles viviam em uma comunidade escatológica. O que é viver numa comunidade escatológica? Estavam pensando sempre, Jesus vai voltar logo, Jesus vai voltar, Jesus está vindo. Quando eles viram a perseguição, então, olha, depois dessa perseguição, Jesus vai voltar. Eles pensaram que em um ano, 6 meses, um ano, Jesus voltaria. Por quê? Porque ele falou, eu vou, mas voltarei. Então eles começaram a entender que era na geração deles. Por isso que venderam tudo, tinham tudo em comum, porque eles tinham a certeza que Jesus voltaria em breve. Por isso que eles não saíam de Jerusalém. Eles tinham medo de sair e Jesus voltar, né? Então foram coisas que foram sendo adequadas à situação do momento, né? A narrativa do livro de Atos compreende um período aproximado de 30 anos. Né? Lucas vai resumir aí os 30 anos de história. O livro gira em torno de tudo que aconteceu na igreja primitiva. E é tremendo e interessante se a gente entender que o livro de Atos é o segundo tratado de Lucas. O primeiro tratado de Lucas foi o Evangelho segundo Lucas. Tá? Aliás, esse S que vem antes dos 4 evangelhos não é são de santo, é segundo, né? A narrativa da história de Jesus segundo Mateus.
a narrativa da história de Jesus segundo as palavras de Marcos, narrativa da história de Jesus segundo Lucas, narrativa da história de Jesus segundo João. São apócrifos os três, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mateus, Marcos e Lucas, que são apócrifos. João não é considerado mais um evangelho apócrifo, porque é um outro prisma, uma outra visão. Tanto é que ele começa falando de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas falam do nascimento de Jesus, a parte humana. João fala da parte divina. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Outra coisa fabulosa é o livro de Atos, aparece mais de 110 personagens. Em um único livro cita aí mais de 110 personagens. O livro de Lucas foi, na verdade, o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos. Ele era médico, e por ser médico ele tinha uma boa escrita, uma boa grafia, e ele tinha um bom conhecimento, né? E bem provável pela sua formação, pela sua faculdade, ele apresentava uma boa tese, ele apresentava uma tese com muitos argumentos. Por isso que, se você for analisar o Evangelho segundo Lucas, você vai observar muito mais detalhes nos milagres, mesmo porque, né, por ser médico, ele tem condições de fazer uma narrativa mais específica, como clinicando. Você vai ver detalhes que não aparecem em outros livros acerca dos enfermos, do cego, ele expressando diretamente se era de nascença ou não, a mulher do fluxo de sangue, ele relatando, 12 anos padecia com hemorragia e já tinha gasto com muito especialista. Então você vai começar a observar que Lucas, pela sua formação, ele faz um bom trabalho de tese, de ata, de tratado. O Evangelho segundo Lucas narrando a história de Jesus, e agora ele vai escrever a Teófilo a história da igreja primitiva. Tanto é que ele começa dizendo: fiz o meu primeiro tratado, como se fosse, fiz a minha primeira tese, fiz a minha primeira defesa, fiz a minha primeira pesquisa. E Atos 1:8, por exemplo, você vai observar ele relatando as palavras de Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles não entenderam que tinha que alastrar o mundo inteiro, né? Estava com a visão limitada, muitos deles não tinham conhecimento dos países, das nações, do mundo, né? Tanto é que muitos achavam que os confins da terra era a França, era Roma, a França era a Gália, né? Achavam que o mundo conhecido da época era esse, né? Então eles não entenderam e tinham medo de sair de Jerusalém e nesse período que saírem, Jesus voltasse. Então eles viviam em comunhão, vendiam tudo, viviam numa comunidade escatológica. Jesus vai voltar logo, agora diante dessa perseguição Jesus volta. Eles não tinham noção do tempo que iria passar, como também eu sempre digo, todos que escreveram nunca imaginaram, Paulo mesmo nunca imaginou que as cartas que ele escrevia para a igreja se tornaria a Bíblia, se tornaria o livro de Deus, se tornaria o manual da igreja. Eles nunca tiveram essa visão de que aquilo que eles estavam escritos, mesmo porque na época deles não existia papel, não existia livro, era pergaminho, era rolo, era papiro. Então eles não tinham noção que ia chegar a essa condição de nós termos um livro contando a Bíblia completa, o cânon que seria analisado, a veracidade do livro, da escrita. Eles viviam numa comunidade escatológica. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então eles não tinham noção do tempo que iria passar e foram vendendo todas as propriedades e investindo na propagação da mensagem. Foi bom, porque na verdade foi um avanço do Evangelho, né? Porque de certo modo João vai ter a visão do Apocalipse no ano 96, 98 mais ou menos, meados do ano 100, e aí então só tinha ele de apóstolo vivo, os demais já tinham sido mortos, né? E quando João tem essa visão, essa revelação, tanto é que o livro do Apocalipse foi o último a entrar no cânon. Por quê? Porque eles achavam que João
desenvolveu problemas mentais com a situação da tacho de óleo fervente, né? O imperador mandou fazer uma grande frigideira, acendeu uma grande fogueira em praça pública e lançou João num tacho de óleo fervente. E ele saiu ileso, sem queimaduras, sem nada. Quando eles viram que ele não morria, então vamos exilar ele lá na ilha de Patmos. Patmos era um campo de concentração, Patmos era um local de trabalho duro, trabalho pesado, né, de sofrimento, e ele não tinha liberdade de escrever. Tanto é que, se você não assistiu o filme João na Ilha de Patmos, assista esse filme que vai te dar uma visão completa do Apocalipse, ou também esse outro segundo filme, Apocalipse, João em Patmos. São dois filmes maravilhosos que vai mostrar que ele pegava pedacinhos de pergaminho, escrevia aquilo às escondidas, enrolava, escondia na capa, e quando alguém ia visitá-lo, leva isso à igreja de Esmirna, leva isso à igreja de Éfeso. Então, tanto é por causa disso, muitas pessoas questionam a ordem cronológica do livro de Apocalipse, porque foi achados pedaços de pergaminhos que foram achados e colocaram numa sequência que eles acharam ser viável, né? E provavelmente sim a cronológica. Então a gente começa a observar aí muitas coisas interessantes nesse ponto, né? O período histórico ainda era muito confuso, né? Não tinha como a gente poder aí definir, estabelecer. Bom, pela falta de cultura dos primeiros cristãos, eles não escreviam. E por outro motivo, demoraram para escrever por causa da perseguição, né? Deixariam provas, então pararam, né? Marcos escreveu o Evangelho e eles escreveram, na verdade, já velhos, avançados em idade. Então, quando eles viram que os apóstolos estavam morrendo, aí eles começaram a ter a noção, com o passar dos anos, precisamos deixar algo registrado para a próxima geração. A mensagem, a experiência que tivemos foi muito grande, muito boa, muito forte, para deixarmos se perder. Então, primeiro eles começam a ver que estavam esfriando aquele pensamento da comunidade escatológica, né? Aquele pensamento, Jesus vai voltar. Estava havendo uma certa apostasia, esfriamento espiritual. Em segundo, os principais líderes estavam morrendo. Os apóstolos do Cordeiro, que são os 12 que andaram com Jesus, estavam morrendo. E com medo de morrer todos e não ter quem conferisse o texto, então eles começaram a escrever, a contar. E Marcos se senta aos pés de Pedro e fala: Pedro, me lembra um pouco, narra um pouco o que foi a sua experiência com ele, como o Senhor o conheceu, quais experiências você viveu com ele, né? Aí onde Pedro também vai escrever primeira e segunda carta, primeira e segunda epístola. Terceiro lugar, eles escreveram para um registro histórico e para a edificação dos novos convertidos. A igreja começou a se espalhar para outros povos, línguas, nações, como a Antioquia, o que era então necessário passar fielmente. Não dava para ser mais só verbal, né? A gente sabe que no começo da humanidade, o Antigo Testamento, havia aí a questão verbal, né? Mas agora não. Tanto é que o povo judeu no Antigo Testamento tinha a lei oral que se passava de pai para filho, legados, instruções, tinha uma cabeça muito mais confiável, segura, e passavam com mais veracidade, e com o passar dos anos não foi acontecendo isso daí. Então oralmente não tem a confiança, né? Hoje se tem essa posição aí, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, na verdade, não tinha como fazer. Bom, as outras nações poderiam não entender o que se passava na Judéia, para onde o judeu não se precisava falar, né? Por exemplo, quando se fala em Jordão, para o judeu ele sabe que é rio, mas as outras nações não sabem que Jordão era rio. Então precisou haver revisões no texto para que pudesse identificar Jordão, então se colocou Rio Jordão. Para o judeu era comum, era natural, né? Você falar só Jordão. Para os outros povos tem que se falar Rio Jordão.
São Paulo, por exemplo, se você fala, é ali no Tietê, hoje tem bairro do Tietê, tem a rodoviária do Tietê, mas antigamente já se sabia que era o rio Tietê, que é onde tem as marginais, a marginal Tietê, né? Então, você falar resumidamente, para quem é morador, residente, conhece. Quem não é, não vai conhecer muito bem. Eles andavam muito, faziam as viagens e iam conversando muito tempo, e as pessoas pediam para se contar as histórias. Então o evangelho até aquele momento era oral, né? Ia se lembrando do que ouviram e era falado de um para o outro. Nesses trajetos longos e distantes, conversavam muito, isso era uma coisa da lei oral. Marcos não foi apóstolo, tá? Marcos não era oficial, ele tem o desejo de escrever para os romanos, porque ele pensa que as outras nações precisam saber dessa mensagem, precisam conhecer essa verdade. Ele andava no meio do povo, mas ele não era discípulo de Jesus diretamente, apóstolo do Cordeiro. Ele teve a ideia de registrar e escrever então para os romanos, tá? Lucas escreve para os gregos, né? Lucas tem aí justamente destinado a Teófilo. Teófilo era um homem grego, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Os principais líderes da igreja começaram a morrer e a igreja começou a ser espalhada e a mensagem precisava ser passada na íntegra. Então, diante disso, começaram a registrar isso. A importância da preocupação em passar o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Preocuparam-se em passar o conhecimento, as bênçãos, o comprometimento com Deus. Isso não passa, na verdade, de geração a geração sem passar o conhecimento. Nós temos que realmente passar o conhecimento. Isso é muito importante. Nós vemos que então, até no reino de Davi, que a aliança com Davi foi perpétua, no sentido de sempre passar de pai para filho, pai para filho, pai para filho, pai para filho, e por amor à aliança de Deus com Davi, que o Senhor não riscou a linhagem do reino do sul, por amor a Davi, teu pai. Veja, Davi passou para Salomão, Roboão, e Roboão quebrou o reino por causa dos pecados de seu pai, aumentou os impostos. Davi era guerreiro, conquistou muito, ampliou muito a nação de Jerusalém. Salomão era político, né? Salomão fez mais acordos. Você não vai ver nenhuma guerra no período de Salomão. E Roboão achou um reino estabilizado, um reino bom, um reino maravilhoso, né? Bem rico, bem próspero, mas por causa de ostentação, orgulho e vaidade. Bom, se você vê, por exemplo, voltando na história, o neto de Josué se tornou um feiticeiro, se tornou um macumbeiro da época, serviu a Baalins, deuses que faziam sacrifício de criança, que pediam sacrifício de criança, né? Então há uma necessidade de se passar para os filhos o conceito. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando se envelhecer não se desviará dele, né? Há uma necessidade dos pais construir aí um legado na vida dos filhos. Você observa que Moisés não passou a sucessão para o filho, mas sim para Josué, que foi aquele fiel servidor, devido a todo aquele relacionamento conturbado que Moisés teve com a esposa, né? E geralmente é uma geração esforço e a outra geração preguiça. Uma geração esforço, outra geração preguiça. Por quê? Porque a geração preguiça é aquela que recebe tudo de mão beijada e não precisou batalhar, lutar, conquistar, não sabe o preço da conquista e aí então prejudica a sucessão e a próxima geração. Que Deus permita que não sejamos a geração preguiça, mas sim a geração esforço e que possamos deixar legados firmados, né? Os evangelhos, os 4 e o livro de Atos, nos ensinam como crer em Cristo. É onde nós aprendemos a conhecer Jesus, saber dos seus feitos, crer e ver o poder e o amor dele pelas pessoas, os milagres e seus sinais. As epístolas, as cartas, elas nos ensinam como viver em Cristo. Você é desafiado a viver
E em Efésios vemos a importância da armadura de Deus e termos o caráter de Cristo. Em Romanos, o amor de Deus. Pedro fala sobre santidade, nós temos que ser santo como o Senhor é santo. E o Apocalipse nos mostra as recompensas de servirmos a Cristo. Vai vendo como vale a pena no futuro a tremenda recompensa, o galardão que te aguarda. Eu quero indicar aqui o livro interbíblico, o livro que conta aí toda a história do final de Malaquias até o início de Mateus, esses 400 anos de silêncio, esse período interbíblico. É um livro fantástico do pastor Enéas Tonini, O Período Interbíblico. É o melhor livro acerca da narrativa dos 400 anos, um resumo acerca desses 400 anos. Hoje a gente encerra por aqui e amanhã tem mais, falando como o Novo Testamento foi escrito no grego. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Pai, pelos conhecimentos, te agradecemos, ó Pai, pelas informações e a Tua palavra que nos garante. A semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Sela essa semente em nossos corações, sela essa semente em nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, cumprir o Teu chamado e possamos corresponder com a expectativa que o Senhor tem para a igreja da reta final. Perdoa os nossos pecados e falhas e dá-nos sabedoria e entendimento, que a cada dia venhamos esconder a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti, no nome precioso de Jesus. Valeu demais, um forte abraço em nome de Jesus.